ter estado com vocês. Às vezes a gente acostuma, eu não saio muito, eu sou um pastor assim de igreja local. Como eu disse numa das vezes que eu falei, eu tive toda a oportunidade na minha vida para entrar no que é chamada assim na estrada. Pregar aqui, pregar ali, pregar lá nos pregações. E logo no começo eu defini que eu seria pastor de uma igreja local. E Deus permitiu que eu voltasse para a igreja onde eu me converti, com 17 anos de idade, depois de 12 anos fora da área de Campinas, 6 anos no Rio de Janeiro, 6 anos em Belo Horizonte. Eu voltei a pastorear a igreja aonde eu me converti. E todos nós somos filhos mais ou menos da mesma raiz, até estrutural. Essas igrejas formadas pelos missionários tornam-se igrejas mitológicas. Olha, a igreja tal, lá o missionário tal. E nós tínhamos na igreja em Campinas, um templo, como eu disse, uma das duas também, mais ou menos desse tamanho, mas era a nossa vaca sagrada. Ali já não pode mexer aqui, porque o missionário não fez. E aqui não pode mexer, porque senão, olha, vai dar problema. E isso aqui perguntou para a esposa do missionário se pode tirar essa cortina. E eu volto para esta igreja, assim, já calejado por 12 anos de ministério difícil, tanto na Baixada como em Minas Gerais, mas já assim decidido, que Deus tinha um plano grande para a cidade de Campinas. Para os irmãos terem uma ideia, a igreja começou em 1958, ela se organizou como igreja local em 1960, e agora em 1980, quando eu assumia, a igreja tinha 132 membros. Quer dizer, mais de 20 anos, 25 anos. E esta igreja era tida como a igreja dos americanos, a igreja dos ricos, a igreja disso, a igreja daquilo, e eu assumo esta igreja. Eu me lembro que na primeira reunião, eu não sei como é que é o fórum que administra a igreja local, nós chamamos de junta de oficiais. Na junta de oficiais, um menino, um rapaz, um senhor, agora advogado, mas que havia sido jovem comigo, ele disse bem assim: Aguiar, eu não importo que me chame assim, pode me chamar até de Guigui, está tudo certo, mas numa reunião pública eu quero ser tratado pela minha função. E eu disse assim: com licença, doutor Luiz Carlos, de agora em diante eu não sou Aguiar, eu sou o pastor Aguiar. Ele disse assim: queríamos falar para você que você agora é pastor da igreja mais importante da denominação. Eu falei: não, você está muito errado. A igreja mais importante da denominação é a que eu estava. Ela tinha mais membros, ela tinha mais receita, e ela era tão importante que vocês me trouxeram de volta para ver se transforma esta igreja aqui numa igreja importante. Então agora tem peão montado no burro e segura, porque a espora vai comer. Entendeu? Então eu dei a minha introdução assim, pronto, creu, entendeu? Creu. Mas só que eu tomei esta posição: eu vou ser pastor desta igreja. Eu vou estar em todos os cultos, até em cultos de senhoras, eu vou estar. E durante 10 anos eu fiz isso. Eu não aceitei nenhuma posição denominacional. Depois eu aceitei ser superintendente do sítio, fui 17 anos, mas pastoreando e superintendendo. Depois eu fui 10 anos diretor nacional, mas como diretor nacional e pastoreando a igreja. E hoje eu estou aqui como um colega de vocês, não como nada. Só o pastor mais velho. Eu tenho colegas aqui que têm a mesma experiência que eu tenho, e não vim aqui com a pretensão, com nenhuma outra pretensão, a não ser de encorajar vocês, ajudar vocês, dizer que a caminhada ela é longa, mas ela é boa, e terminar bem é muito mais importante do que começar bem. Ajudar vocês também a preparar assim uma caminhada. Eu falava agora com o bispo na mesa, dizendo que agora eu estou no processo de retirada, não é? Eu tenho que ser sábio na retirada. Já saí da superintendência do distrito, já saí da direção nacional da denominação, entrego agora dia 30 de setembro, e agora eu estou preparando a minha saída mais difícil, que é a saída da igreja local,
que eu assumi com pouco mais de 100 membros, e agora tem 10 mil membros. Nunca tinha plantado uma congregação, plantou 50 igrejas organizadas, havia 450 membros na cidade, entre todas as igrejas do Nazareno, agora 25 mil membros na cidade. Havia 3 igrejas na cidade, agora 50 igrejas na cidade. Então eu tenho que ter muito mais prudência nessa primeira vez da minha vida que eu vou ter que usar uma jaré no meu carro. Entendeu? Sair de ré devagarzinho, e saindo devagarzinho, e deixando o outro colega assumir. E claro que eu tenho quem que eu gostaria que fosse, mas nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ter nome no bolso. Nós não podemos ter nomes fixos na cabeça. Devemos ter para orar, porque esta direção de fazer sucessão na obra de Deus tem que ser conduzida pelo Espírito Santo. Amém. Então é um período de oração e nós precisamos dessa oração, né? Alguém diz, o senhor está muito forte, vai mais 5 anos. Irmãos, é que depois de uma certa idade, a morte, antes ela mandava uma carta. A carta levava mais ou menos 10, 15 dias para chegar. Depois modernizou, ela passou a mandar um fax. Depois ela passou a mandar um e-mail. Agora ela manda o WhatsApp. Ela manda o WhatsApp. E depois dos 70, mas não está no teu controle. Você pode dormir e não acordar. Aí nós espiritualizamos, acorda no céu, pois é, mas está no céu. Então nós temos que ter juízo. Uma coisa que o pastor, depois de uma certa idade, tem que ter é juízo. E preparar o caminho. Ser um João Batista, preparar o caminho da sucessão e fazer a coisa de maneira tal que ninguém perca, e que o diabo não ganhe, e que a igreja não sofra. Ela vai sofrer, é normal, mas a igreja tem uma capacidade fantástica de despedir de manhã o pastor que sai com lágrimas, e à noite receber, confesso, que chega com Coca-Cola boa, aí o pastor prega e o crente diz, isso aqui é pastor, entendeu? Eita, agora vai, entendeu? A gente cantou aquele outro, Deus me livre, Deus te abençoe. E a igreja tem essa capacidade, vocês sabem disso que é assim. Não se engane não, irmão. 3 meses, ó. 3 meses, ó. Babau. O outro faz um encantamento lá no meio do povo, entendeu? Eles não te convidam mais nem para o aniversário da igreja, entendeu? Isso é normal de igreja, que bom que é. E que bom que é, entendeu? Porque você ser cultuado, uma fotografia atrás do púlpito grande, entendeu? O pastor pregando, e aí a fotografia faz assim para ele, ó, o dedo, a fotografia, hora. Agora a gente tem que saber fazer isso com vocês, com sabedoria, com mentores, com os anciãos da igreja por trás, fazendo a coisa de um jeito que o diabo perca, porque a gente trabalha sempre para o diabo perder. Por falar em diabo perder, o Atlético Mineiro perdeu ontem. E o Corinthians ganhou. É um negócio, um jogaço, cara. Eu parei aqui numa lanchonete para comprar um sanduíche para minha esposa. Jogo, eu acho que foi o jogo do ano. Foi o jogo do ano. Foi um jogaço. Foi um jogaço. Os corintianos presentes estão dizendo que foi. Aquele menino que vai substituir o Messi, né? O Michael, meteu um gol ontem. Segura que o Pelé está voltando. Muito bem, muito obrigado pela acolhida. Me fez muito bem, Virgínia. Velho e criança gostam de ser bem tratado. Vai nessa cabeça, viu, pastor? Velho e criança gostam de ser bem tratado. Um cafuné na cabeça de uma velha na porta da igreja. Um cafuné na cabeça de um velho na porta da igreja faz um bem. Pegar uma criança no colo, dar um cheiro, entendeu, minha criança? Faz um bem tremendo. Então eu me senti muito acarinhado no meio de vocês. Me senti em casa. Perfeitamente em casa. E agradeço, bispo, pelo convite e desejo que vocês continuem nesse espírito, nesta pegada que vocês estão.
Eles vão fazer em 5 anos o que não fizeram em 50. Aleluia! Eles podem fazer isso. Foi o lema que eu lancei quando eu assumi a igreja no Brasil. E fizemos. Nós assumimos a igreja no Brasil com 10 anos atrás, mas agora havia, deixe-me fazer as contas aqui, 40 mil membros e havia 250 igrejas no Brasil todo. 10 anos depois, nós estamos entregando a igreja com 150 mil membros e com mais de 700 igrejas. Aleluia! Mais de 700 igrejas. Então, uma igreja que já tem quase 60 anos, em 10 anos foi feito, em proporção numérica, 10 vezes mais do que foi feito durante 40 anos. Então, Deus dá graça. Essa é a palavra, Deus dá graça. E Deus vai ajudando a gente. E vem uma geração nova, uns rapazes me cumprimentaram e falaram, olha, nós somos da geração nova. Nós estamos abençoados por ouvir o Senhor falando em terminar bem, encerrar bem. Nós queremos terminar assim também. Mas a gente termina bem quando começa bem. A gente termina bem quando caminha bem. A gente caminha bem quando termina bem. Mas a gente vai tratando cada período do nosso ministério, a gente vai tratando naquele período. Há coisas, Paulo disse, eu quando era menino, eu andava como menino. Eu agia como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas próprias de menino. Tem um período no nosso ministério que nós paramos de crescer. Nós paramos de meninas. Nós nos embutimos de responsabilidade. Nós aprendemos a respeitar a autoridade. Nós passamos a ter lealdade, mesmo não concordando. Nós somos leais. Nós vestimos a mesma farda. Nós não podemos ter na mesma, como é que chama a vala que abre para Goberido Couto Silva, que dizia isso. Nós não tememos os inimigos de rua, mas nós tememos o inimigo que está conosco dentro da nossa própria Trincheira. Dentro da trincheira não pode ter traíra. Dentro da trincheira não pode ter traíra. Para fora com a traíra. Que é dentro da trincheira que dá um cara, te dá um tiro na nuca. Está na trincheira. Todo mundo juntinho ali, então te dá um tiro na nuca. Agora o inimigo lá de lá, você é fogo nele, você está na trincheira, com os amigos da trincheira. Então essas coisas que são pequenas, mas são essenciais na unidade da igreja e na unidade do ministério. É que toda a trincheira tem que estar fechada um com o outro. A turma da trincheira, posso não concordar com a sua ideia, mas se a minha não prevaleceu a sua, eu estou com você. Agora eu tenho a tua mente, você tem a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo também. E nós vamos juntos. E vai para frente, irmão. A coisa vai para frente. Amém. Porque, de novo, parece que virou o refrão do nosso retiro. Ninguém detém. A obra é santa. Amém. Essa causa é do Senhor. Amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho dessa história da poda. João capítulo 15. Por que eu gostaria de compartilhar? Nós vamos ler o texto, porque é do texto que eu vou trabalhar. Capítulo 15, nós vamos ler até o verso de número 16. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. E como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança de um ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto,
E assim vos tornareis meus discípulos. E como o Pai me amou também, eu vos amei. Permanecei no meu amor. E se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também guardo os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Até aqui o verso de número 10, que nós lemos. Eu sou neto de italianos, por lado paterno. Lado materno, eu sou uma mistura de um indígena. Minha mãe, inclusive, não tem sobrenome. Na minha carteira de identidade, a minha mãe é chamada Antônia de Jesus, porque índios não têm sobrenome. Aí disse, mas ela não casou com teu pai? Casou. Mas daquele interior de Minas Gerais, ela é casada só no padre. Falavam assim, casou no padre, hein? Casou no padre. Casou no padre, valia para eles, tudo certo. Não tinha cartório, não tinha juiz, nem de paz, que celebra os casamentos. E meus pais, na inocência de dois caboclos, meu pai filho de italianos analfabetos, que vieram logo depois da Lei Áurea, né, da libertação dos escravos. O Brasil contou uma mentira para a Europa, aliás, o Brasil é especialista em contar mentira para os outros. Contou uma mentira para a Europa e houve uma imigração tremenda, porque prometiam terras para os imigrantes que vieram às toneladas de italianos, poloneses, alemães e espanhóis, e muita gente, e japoneses, e encheram esse país, graças a Deus, que foi o fermento que misturou numa massa bruta, que era composta de portugueses de terceira categoria, de africanos trazidos para cá completamente contra a vontade deles, e de indígenas que sobrou de uma das maiores carnificinas da história do Brasil, foi a morte de milhões de índios pelos portugueses e por muita gente mais depois para senhorar das suas terras. Forma a nossa cultura, eu sou professor de história, forma a nossa cultura assim sem tempero. E a imigração deu tempero. Porque não tínhamos pedreiros, nós não tínhamos carpinteiros, nós não tínhamos cozinheiros, nós não tínhamos nada. E veio nessa massa de europeus, italianos, a maioria, uma boa quantidade de alemães, uma boa quantidade de espanhóis, agora vem portugueses qualificados e faz do Brasil esta massa que gera os nossos sobrenomes. Eu sou Valvassoura, que é italiano, você é espaguete, então você é macarrão, entendeu? E nós vamos, e tem aqui descendentes de espanhóis, descendentes de italianos, descendentes de alemães, descendentes de poloneses, os polacos, o pessoal do Tamanco, e vamos embora. Esse país deu certo nessa miscigenação social, pelo menos isso, ele deu certo. Então, como neto de italianos e filhos praticamente de italianos, sendo meu pai nascido só aqui, mas pai e mãe italianos, mamãe indígena, meu avô, talvez um judeu novo, um cristão novo, porque ele era um Timóteo, não sei onde que eles arrumaram aquele Timóteo, em Portugal, mas ele era de cabelo vermelho, de olhos azuis, e ele tinha bastante característica de um judeu, mas não podia dizer nada porque a Inquisição estava em pé, e surge a minha raça, assim meio cachorro vira-lata, com essa mistura toda, e eu cresço num lar onde havia 11 meninos, e minha avó era assim, uma avó italiana, uma mulher de sabedoria. Ela era praticamente a médica da cidade. Todos nós nascemos pelas suas mãos, parteira. Ela tinha poderes de cura. Ela não era espírita, ela era católica, mas ela tinha os seus mistérios, que até hoje nós, os irmãos e a vovó, tinham umas coisas que a gente não entendia. Tinha dor de dente, volta com dor de dente. Ela chegava aqui assim, com licença, põe a mão aqui e dizia assim, fazia uma cruz, que eu estava abençoado. Dor de dente sumia. Agora que eu vou explicar, eu não vou explicar. Não tinha médico, não tinha dentista. E Deus usa os mistérios, chamados alguns mistérios, que não se meta em interpretá-los, que faz parte desse mistério de Deus, da forma que ele age, como quer, com quem quer e aonde precisa.
Mas a minha avó e os meus avós, como todos italianos, eram plantadores de uva, nós chamávamos de parreiras, as grandes parreiras do nosso quintal. E nós, meninos, ajudávamos a colher a uva, ajudávamos a colocar na tina, ajudava a dançar enquanto tocava a tarantela e a gente amassava a uva com os pés. E era com pé sujo mesmo, irmão. Por isso que o vinho fica bom, entendeu? É bicho de perto, perreto no meio daquele negócio, e depois fermentava, aquilo fervia, e fazia um vinho caseiro, que nós tomávamos no café da manhã. Era uma caneca de vinho com pão, molhava o pão no vinho, e nós fomos criados não com o café preto, mas com o café vermelho do vinho, até um certo tempo, quando já não era mais possível fazer. Mas aonde que eu estou querendo chegar? Era uma coisa que eu não entendia dos meus avós e dos meus tios, todos assim de descendência italiana, porque o meu avô também produziu uma prole bastante representativa. Era que logo após a colheita, daquelas lindas parreiras que haviam dado centenas de quilos de uva, vinham eles com uma tesoura e começavam a cortar os galhos. E eu perguntava, eu agora pergunto, caramba, que maldade é essa? Essas árvores acabaram de encher os nossos tonéis. Essas árvores colocaram cachos de uvas deliciosas, uva moscatel, que é a uva mais gostosa que tem para pôr na mesa, e uvas pretas, e uvas miudinhas, aquela que dá o bom vinho, e fez tudo. E agora, ao invés deles regarem esta parreira, para que ela dê mais fruto, eles vêm e creu, e creu, e creu, e creu, e creu, e creu. E depois, como se for maldade, ao invés de juntar aquelas ramas e guardar, eles pegam a rama e pica toda, mais ou menos em 40 centímetros, e faz um monte no canto. Que maldade dos meus avós. Outra coisa era a minha avó, que gostava de plantar rosas. Ela tinha um quintal cheio de rosas, e as rosas enchiam a nossa mesa, florescia, enfeitava e perfumava a nossa casa. Depois que as rosas ou caíam as pétalas, ou eram colhidas, ela vinha e poda, e corta, deixava no topo, aí pegava a rama, cortava pedacinhos e guardava num canto. E o menino, claro que eu não entendia nada, e depois, quando eu comecei a filosofar um pouco na vida, e quando eu me converti, e fui ler as Escrituras, e fui procurar entender melhor esta frase do Senhor Jesus, na parábola da videira, quando ele diz que o ramo que não produz fruto, ele corta. Na versão de King James, essa versão nova que está, eu espero que vocês comprem, porque ela era muito boa, ela não é traduzida da Septuaginta, ela é traduzida dos originais. King James pediu que fosse uma tradução dos originais hebraicos e grego. Você não vai encontrar lá a palavra corta, você vai encontrar a palavra poda. Toda árvore que não produz fruto, ele poda. E eu comecei então a refletir sobre o porquê e o poder da poda. E eu trago isso para o nosso campo ministerial. Agora já, numa idade de poder entender, eu sabia o que meus avós estavam fazendo, eu sabia o que meus tios estavam fazendo, eu sabia o que a minha avó fazia com as suas rosas, quando ela limpava, porque a poda tem um poder de limpeza e de reprodução. Cada toquinho daquele de uva, da parreira que o meu avô cortava, era plantado depois no quintal, no fundo, para criar mudas novas. Cada ramo daquele transformado em 5 era fincado no cantinho de fora a fora, numa área assim que era um viveiro que ele chamava, e de repente as 50 ou 100 parreiras que nós tínhamos, agora tinha 500 filhas, que aqueles ramos cortados eram ramos agora plantados no viveiro, e de repente já havia um pé de uva, já soltando, onde havia os carocinhos, nascia um galho, um ramo, e aquilo crescia, e então ele tirava, ele replantava, ele formava um pedaço mais de terra, eu vou usar a palavra parreira, porque é o que nós usamos no interior de Minas, eu sei que outros lugares usam outro nome,
mas formava aquele parreiral grande, de novo, virgens. Aquelas parreiras antigas tinha a canela grossa, assim, que já estava dando há 10 anos, mas surgia umas parreiras com a canelinha fina, e a primeira safra era ruim, mas ouvia que não enchia a mesa, mas ele ia podando de novo, e de repente você via uma multiplicação incalculável deste elemento chamado poder da poda. E a minha avó com as roseiras, a mesma coisa. Ela pegava umas latinhas, naquele tempo não tinha saquinhos de terra, eram latas de óleo, tinha um óleo chamado Sol Levante, né? Comprava as latas, ela pedia as latas, abria as latas, furava o fundo da lata, enchia de terra, enfiava um toquinho daquela roseira e colocava lá no seu canto. E de repente tinha um canto novo, cheio de roseiras novas brotando, e elas eram replantadas, os jardins eram aumentados, e de repente explodia mais flores. E outras coisas que meus tios faziam que eu não entendia. Eles iam com um canivete depois, numa daquelas roseiras, faziam um corte, abriam a pele, ia na outra, tirava um pedacinho, enfiava dentro da roseira, amarrava com barbante, e depois aquela roseira que só dava rosa branca, começava a dar rosa, cor de rosa misturada com a branca. Um galho era branco, outro galho era cor de rosa, e algumas eram salpicadas, brancas salpicadas de vermelho, que era o enxerto, a poda, produzindo coisas lindas e multiplicação. Até então eu entendi, mas eu levei muito tempo para entender que a poda é um instrumento de Deus para tratar conosco, pastores. Por 47 anos, eu fui um pastor com somente algumas aparas na minha vida. Não tive nenhuma poda doída, mas daquelas que corta lá embaixo, quase que no pé. Nós estamos aqui numa região que, se vocês saírem a 5 quilômetros, vocês vão ver imensas plantações de figo. E você vai encontrar tocos de figueiras, de figos, não de figueiras, desta grossura, mas feio, porque não é a época dele florescer. Logo depois da colheita do figo, essa aqui é a cidade do figo, Valinhos, é a cidade do figo, tem aqui feiras, etc. E você vai encontrar aqui em volta milhões de pés de figo, mas feio. Todos eles são podados logo após a colheita. Os ramos são replantados, mas nós estamos entrando em agosto começa a brotar. Setembro eles explodem. Outubro, figos de tamanho, depende de quem conta a história, né? Eu vou ficar aí assim. Eu vi gente dizendo que a figo até desse tamanho aqui. Entendeu? Não é melancia, não, irmão, esse negócio. O figo que você viu lá, por acaso, ele não estava no chão, não. Porque desse tamanho na minha terra é melancia. Não, lá dá figo, ó. Valinhos dá figo desse tamanho. Pode ser. As anomalias estão em todos os lugares. Até que de repente eu descobri que algumas coisas estavam acontecendo na minha vida. E elas aconteceram num período muito curto de 3 anos. Eu experimentei a dor que uma árvore frutífera passa quando Deus começa a podar as nossas vidas. E é interessante que Deus começou a podar na minha vida em áreas que todos nós criamos um pouco de mito em cima daquilo que você faz. Na nossa denominação há um mito de que eu sou muito forte, que eu sou muito determinado, que o que eu ponho a mão vai, chama o Aguiar que ele resolve. E de repente eu vou ao meu médico normal todos os anos, levo um exame completo, uma bateria de exames laboratoriais, e eu estava com 66 anos e fui fazer um exame anual de próstata. É interessante que o nome do exame já diz que é um exame anual, viu, irmãos? É um exame anual. É muito fácil de entender, não é verdade? Não tem nenhum problema. Ele é um exame anual de próstata.
Entendeu? Não tem problema. As mulheres fazem isso sem nenhum problema. Elas vão ao ginecologista, mas nós também temos que fazer o nosso exame anual. Todo ano você faz o seu exame anual. Eu fui fazer o meu exame, ele olhou os meus exames, é meu médico. Eu sempre fico com o mesmo médico. Eu não sou procurador de novidadeiro. Olha, descobriu o médico bom, não. Médico bom é o médico que te conhece. Todos os meus médicos, eu tenho 3, que com a idade você vai aumentar a quantidade de médicos. Agora tem 4. Eu já tenho um geriatra também. Todos têm mais de 30 anos que eu vou. Porque quando eu comecei a ir a médico, com 40 anos de idade você começa a ir a médico. Não tem jeito. Você começa a ir a médico. Com 40 anos eu tive algo bom, uma hemorroida. Mas não tem jeito de tratar de hemorroida com comprimido. É médico, é faca. Entendeu? Primeira vez. E esse médico que me atendeu, um presbítero da igreja presbiteriana, tornou-se não só meu médico amado, mas um dos meus melhores amigos. Eu tenho absoluta confiança. Tanto que eu vou nos outros médicos e trago depois o que eles dizem para ele, se ele pode ou não. Você acha que seguir dá certo para mim ou não? Ele diz, não pode. Da minha geriatra, que faz aquelas negócio de pó, aquela mistura. O geriatra tem um negócio de órgão molecular, não sei o que, tal. Ele diz assim, não mata, mas não cura. Essa química aqui, essa aqui, você manda de o senhor não pode. Mas o resto, se não matar, também não cura. Mas não foi mal, vamos embora. Entendeu? Então, eu vou ao meu urologista, que é um homem de 74 anos, um dos maiores urologistas, também presbiteriano, entendeu? Também presbiteriano, já presbítero jubilado, já não frequenta mais a igreja. Eu cuido até da esposa dele, porque ela é médica, teve essa doença degenerativa dos músculos, está se encurvando toda, uma mulher maravilhosa. Mas ao pegar meus exames, ele olhou e disse assim, pastor, quem que está vendo o seu fígado? Falei, Deus. A única pessoa que vê fígado é Deus. Eu não estou brincando com o senhor. A pergunta que ele fez, a única resposta que eu tinha era essa. Que resposta que você dá? Quem é que está vendo o seu fígado? Deus. Ele vê meu fígado. Eu disse, quem trata de você é o Geraldo. Geraldo é colega dele, presbítero. Pegou o telefone na hora, Geraldo, você já viu as enzimas do fígado do pastor Guerra? Não sei o que eles trataram, mas ele imediatamente pede um soro positivo, o mesmo exame que você faz para AIDS, um soro positivo do fígado, e constata que eu estava com hepatite C de alta agressividade, no mínimo com mais de 50 anos. Ou seja, no tempo lá da roça, aonde havia só uma farmácia, e o farmacêutico usava aquela agulha de ferro, que usava para todo mundo. Ele dava injeção nas casas, ele colocava numa caixinha metálica, ele fervia, né? Eu me lembro, ele chamava o seu Geraldo, meu pai também chamava Geraldo, enquanto fervia, tomava um vinho com o papai na sala, e depois ele dava as injeções. Eu tomei dezenas de injeções com o seu Geraldo, e certamente, porque eu nunca fiz transfusão de sangue, não sei se sabe, a hepatite C só é transmitida mediante sangue. Os maiores transmissores de hepatite C são dentistas, que não desinfetam corretamente os seus instrumentais. Tem que ter um grau de desinfecção do instrumento, que somente água ferver não serve. Há alguns vírus resistentes, e o da hepatite C é um deles. Ou eu adquiri essa hepatite C, ou nas injeções na minha terrinha, que era uma vila de 3.000 pessoas, ou já aqui em Campinas, há uns 50 anos atrás, nos meus tratamentos odontológicos, sempre em dentista de terceira categoria, que era aquele que eu podia pagar. Estava lá escrito, 3 extrações por R$5, é aqui que eu vou. A anestesia era um pau de borracha que ele batia na cabeça, fazia assim, arrancava teu dente. E lá se foi eu contaminado há 50 anos atrás. Portanto, o fígado já caracterizava uma fibrose. E a irmã da fibrose chama-se cirrose.
O trigêmeo da cirrose é câncer hepático. Portanto, eu estava com uma hepatite ultra agressiva e que precisava de um tratamento urgente. E o tratamento da hepatite C, se for feito lá de fora, ele varia entre 600 mil a R$1 milhão. Felizmente, o meu médico, professor da Unicamp, conseguiu encaixar-me no SUS. E o SUS pode ser um susto para muita gente, mas quando há doenças caríssimas e você consegue entrar no programa, eu entro no programa da Unicamp, quando as melhores equipes de pesquisas de doenças infecto-contagiosas, eu tenho que encarar um tratamento. Eu sempre fui um homem de nunca menos do que 100 quilos, dos quais 80% não era gordura, era osso e múscula. E agora eu entro no tratamento de um ano que me leva a 60 quilos. O tratamento é agressivo, a força desaparece. Dos 4 cultos que a igreja tem no domingo, eu só conseguia pregar em um. Como diz o mineiro, mare, pregava assim, escorado. Eu sempre gosto de pregar com um pouco de entusiasmo e com uma pegadinha na voz, eu já era esquálido. Naquele ano inteiro eu entrei no batistério uma vez, num ano que a igreja batizou 480 pessoas, eu batizei um, que foi minha neta, e eu quase, ela me batizou. E quando eu virei junto. E quase que eu fui batizado por ela por imersão. E passamos um ano difícil. Um ano que não tinha nenhuma garantia de cura. Que depois do tratamento de um ano, são 52 aplicações. Eu tomei mais de 1.800 injeções. Mais de 1.800 injeções. E todo coquetel parecido com o da AIDS, através de comprimidos, você tem que tomar simultaneamente. É um dos tratamentos mais agressivos. Nós começamos numa turma de 40, o tratamento, terminamos em 15, 20 morreram, e os demais desanimaram. Foi um período assim de poda, de você chegar na igreja e descobrir que você não vale nada. Você não aguentava cantar um hino, você não aguentava fazer uma pregação, você não faltei um culto durante o tempo todo. A igreja, na sua generosidade, no fundo, construiu, acho que você já entrou lá, um apartamentozinho, que hoje os pastores usam, com um sofá, com uma televisão, que eu podia assistir o culto deitado. Ir lá com os meus remédios, ir lá com as minhas. Eu preferi ir para a igreja que ir para cá, ficar em casa. Minha esposa trabalha, fica sozinha em casa. A igreja é o pessoal da zeladoria, os pastores. Pastor Ernesto, que tem estado aqui, na ausência dele, tornou-se meu irmão. Ele me levou em médico em cada consulta, ele buscou cada resultado, ele virou noites comigo, ele trocou minha roupa, porque muitas vezes eu defecava no corpo todo, eu vomitava no corpo todo. Foi um ano assim de passar pelo vale da sombra e da morte. Isso é poda. Talvez você vai ficar mais velho, você dê o seu trabalho prosperar, você começa a olhar para si mesmo e dizer, não é que eu dei certo. E não é que... Aí Deus disse, com licença, anjo do departamento de podas, tesoura número 32, o senhor Aguiar. Sim, senhor, mas ele tem feito um bom trabalho, é para ele continuar fazendo um bom trabalho, que eu vou dar uma podada nele. E a tesoura comeu solta. Esclárido, pálido, perninha fina, massa muscular, foi tudo embora. Era de atleta, joguei futebol até os 49 anos, ainda tenho musculatura para 70 anos, a batata está aqui, ó. Olha lá o tamanho da batata. Ó. Eu jogava um cara em cima de um bambuzal desse aqui com muita facilidade. Esse cararisco fazia assim, passava o vapo, ele ia cair em cima do caminho. Mas agora, era arrastando e vomitando. Um ano. Termina o tratamento, a médica diz assim, tem boas notícias para o senhor. O vírus foi zerado. Aleluia, eu falei, ela falou, vamos esperar um pouquinho.
Agora temos que ficar um ano esperando para ver se ele não volta. Mas pode voltar a comer. Apetite voltou, eu não tinha fome. Era pôr e sair, pôr e sair, pôr e sair, pôr e sair, pôr e sair. Por isso que perdeu a massa muscular toda, perdeu toda a força. E eu volto por um ano. Aí começo a ganhar peso, ganho um pouquinho mais de aparência, mas não ganho a força. E vem então a segunda poda. A segunda poda aconteceu com o moço que eu citei, que era a menina dos meus olhos. Eu, naquela época, tinha os meus 2 filhos vivos, e havia até ciúme dos meus filhos pela maneira como eu tratava o colega, porque realmente ele era menino dos meus olhos. Eu o preparava para ser o meu sucessor. E ele, aproveitando o período, ele me representava no mundo inteiro. Quando eu tinha que ir a algum país, eu não podia ir, eu mandava ele. Quando tinha algum evento, eu coloquei ele na mídia, na rota, entendeu? Porque ele era um jovem excluído da Assembleia de Deus, com 17 anos, que eu acolhi. Ele agora estava com 40, com 39, 40. E ele, aproveitando a minha fragilidade, ele deixou o canto da sereia. A sereia que cantou no ouvido dele chamou Malafaia. Por isso, cuidado, que a mala faia. A mala faia. Dinheiro. 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 E quando eu tento retomar a igreja, ele sai e leva no mínimo 500 pessoas. Não 500 pessoas da favela, e nem 500 pessoas operárias, mas só a classe, que ele tem um poder de encantamento fantástico. Então veio a segunda porta, daquelas que mais dói na vida do pastor. Foram pessoas que eu batizei, foram pessoas que eu casei, foram crianças que eu consagrei, foram famílias que eu ajudei a formar. E vocês sabem, quando o membro vai sair, nem carta ele manda, amigo. Ele some. Vocês sabem disso se são pastores. Aí por acaso você encontra com ele no corredor de shopping, pergunta: eu não tenho visto você na igreja já há uns 2 meses. Ele diz assim: o senhor não sabia não? O quê? Nós estamos numa outra igreja. Ah, vocês estão em outra igreja? Sim, estamos lá com o pastor Josimar. Pastor, dá uma bênção. Quer dizer, 30 anos meu foi uma porcaria lá dentro, que a bênção está lá agora. E tudo que eu fiz durante 30 anos na vida daquela família foi uma porcaria. Só preciso ir lá. Aí você tem que entrar para os quintos infernos, será? Entrar por quê? Não existe pobre mais doído do pastor do resto. Eu estou experimentando agora o benefício do broto do ramo enxertado. São as pessoas voltando. Vocês entenderam? Esses 2 últimos anos, 1 ano e meio para cá, dos 500 que foram, pelo menos 100 já voltaram. E os que não voltaram é porque estão com vergonha. Entendeu? Porque eles saíram de uma igreja decente e foram para uma igreja mercantilizante. Entendeu? É a oferta de 100, 200, 500, uma mistura de Mordoc, aquele cara que o Silas faz. Se eu não sei se é Mordoc ou Bodoc, ele mete a flecha nas pessoas para furar mesmo. E é a mesma linha, aquela linha do mercantilismo evangélico. Mas você que gerou as ovelhas, experimenta uma das podas mais doídas. Que a poda do corpo, que foi a primeira, ela foi dura. Porque você acaba descobrindo, foi lá que eu criei a filosofia, que nós somos todos porcelanas trincadas. Por mais pintadinha que ela esteja de fora, tem trinca por baixo, amigo. Aí eu descobri a minha trinca, a minha fragilidade, a minha incapacidade, a minha insuficiência, que tudo que havia acontecido durante 47 anos de ministério, que foi resultado nenhum da minha parte, foi a graça e a misericórdia, que certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida, até que moremos na casa do Senhor para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Mas agora vem essa poda da traição. Que quando a traição é feita por um inimigo, é natural. O inimigo sempre vai aproveitar. Foi o que aconteceu com Judas.
E acontece com todos os inimigos nossos. Eles vão armando até que mas quando é um amigo, como disse Jesus, cara, você comia comigo todo dia. Você molhava o teu pão no meu prato. Ele dizia para mim, velho, todos eles me chamam de velho. Velho, eu estou com você, na vida e na morte. No dia que meu nome estava para ser eleito, estava quase toda a minha equipe e minha família. Eu cheguei todos num canto e falei, e aí? Quem que vocês acham? Ele, como Pedro, deu um passo na frente e disse assim, velho, eu estou contigo na vida e na morte. Fernando, meu filho também, disse assim, nós não podemos viver sem o Senhor no Brasil. Flávio, meu filho também, com 42 anos de idade, 43 agora. Nesse período ele tinha 40, ele disse, pai, isso não funciona não. Isso é burocracia pura. Ele é o tradutor desses americanos todos, anda o mundo inteiro com eles. Isso é mera burocracia, pai. Seu temperamento não dá para isso não. Minha esposa, ela disse, só se Deus mandar. Voltei no meu lugar, levantei, fui no microfone e disse, pode tirar meu nome. Pode tirar meu nome. Pode tirar meu nome. Eu não sou o homem. Eu escutei, mas o único que usou uma frase assim totalmente maquiavélica foi ele. Ele disse, eu estou contigo na vida e na morte. E se você não morrer aqui, eu vou te matar de outro jeito. Eu vou te matar, que é vida ou morte agora. Porque se você continuar, eu não vivo, eu morro. Se você morrer agora, eu vivo, eu passo a mão na igreja. Interpretei a mensagem. Interpretei a mensagem. Depois. E foi-se, não despediu de ninguém. Essa poda da desonestidade, a poda da deslealdade, a poda que não tem jeito de não passar, gente. Aquele mesmo que levava você para jantar na casa dele, aquele mesmo que levava você para passear com ele, para viajar com você. Depois ele começa e você vai abrindo o seu coração. Cuidado com a intimidade com o membro da igreja. Não tem membro que mereça conhecer os segredos do seu coração. Nem um. Há uma facilidade de metaforsear. Uma ovelha vira bode em 30 segundos. Uma ovelha vira lobo em 30 dias. Aquele membro amado. Esse, como Pedro disse, Senhor, todos podem te negar. Eu nunca. Foi o primeiro que... E passamos para essa poda. Doída. Chorei um ano de dor, de vergonha, de decepção. Ao ponto dos meus filhos tinham fechado comigo, o quê? Teu filho, por acaso? Não, mas ele era como se fosse. E aprendemos uma lição, mesmo com 68 anos de idade, já tendo que ser maduro. Eu mesmo criei um laço para que eu caísse nele. Porque você não pode passar a sua autoridade para ninguém. Você não pode delegar além daquilo que é o direito da pessoa poder fazer. Nunca entregue as ovelhas que Deus colocou nas suas mãos, nas mãos de nenhuma outra pessoa. Deus vai pedir conta delas para você. Você é o pastor da igreja. Por mais que você tenha, como eu tenho, uma equipe brilhante de 4 pastores maduros e 4 jovens excepcionais, trabalhando na área de jovens e adolescentes. Um está hoje no Nordeste, não está numa igreja. O outro trabalha com os atletas de Cristo, que é sobrinho do Silas, ex-jogador de São Paulo, chama Mica. É um menino que vocês vão falar dele. É impossível que ele rapaz não explodir. Entendeu? Ele faz parte de uma associação de atletas mundial e nós rachamos o sustento dele, a igreja paga 50%. É um menino, o dia que vocês quiserem alguém para falar para jovens, pode levar. Sabe o cara que vira a noite na oração? Que oraram um monte para ele, a mesma coisa que oraram embaixo de cobertor. Ele é o cara. Mas Deus não entregou a igreja a esses caras. Deus chamou você para ser pastor, o irmão está nas tuas mãos.
E pastoreio não se delega. Essa é a lição que eu aprendi. Você não delega. Você delega função. Você é meu auxiliar nessa área, você é meu auxiliar nessa área, e você é meu auxiliar nessa área. Diz o pastor, sou eu. Sou eu. O meu pai e mentor espiritual dizia, filho, tudo que tiver duas cabeças é monstro, mata. Jaime Kratos. Ponha isso na sua cabeça, hein? Tudo que tiver duas cabeças é monstro, mata. Quando você vê quem quer que seja na igreja querendo ser a cabeça dois, decapito, e não tem jeito de tirar uma cabeça só. Numa dessas você tem que meter a foice nas duas, porque mais cedo ou mais tarde essa cabeça vai levantar contra você, porque da natureza humana o poder faz parte do nosso ego. Pode ser santificado. Nós queremos em 2 obras da graça, pode ter 30 obras da graça, mas essa fome por assentar na cadeira do centro, entendeu? Um à direita e outro à esquerda, mas ninguém quer a direita e a esquerda, quer o centro. Esta é a cadeira que eu quero. Eu fui aqui que eu falei, fui entregando o povo, porque ele é um mágico no povo, um mágico. Eu não sei quem já ouviu pregar aqui, ele prega pra caramba. E ele diz no Brasil inteiro que eu sou o professor dele. Ele fala bem de mim. E ele se fala mal, eu meto a mão na cara dele. Entendeu? Porque ele só tem que falar bem de mim mesmo. Eu peguei um moleque de 17 anos, pegou o Espírito da Assembleia de Deus e fiz dele um homem. Você entendeu? Ele não pode falar mal de mim mesmo. Não tem o que falar mal de mim. Nenhum motivo sequer. Nenhum. E eu peguei um moleque e transformei esse moleque num homem. E Deus usou para podar. Não pode doer, não. Mas a mais dolorosa de todas as formas foi a perda do meu filho. Não faz parte da lógica humana um pai perder um filho de 40 anos. O filho que já estava sofrendo há uns 6, 7 anos antes de morrer, com um divórcio em que ele não teve nenhum motivo, a não ser uma esposa que decidiu ser feliz. Não sei se você já aconselhou alguém assim, uma senhora entrar no seu gabinete, marcar uma hora e dizer assim, pastor, eu vim comunicar que eu vou separar do meu marido, porque eu preciso ser feliz. Já ouviram isso, não? Eu preciso ser feliz. E eu não estou feliz com meu marido. E ela nos chamou à casa dela e disse, eu quero separar do Cláudio porque eu quero ser feliz. Com ele eu não sou feliz. Um moço, casou virgem, com 24 anos de idade. Por eu ser uma pessoa de roça, eu não dei nenhuma aula para ele de como que seria a primeira noite. Ele não tinha feito uma cirurgia para limpar o prepúcio, e ele então teve a primeira relação sexual que ele teve que ir para o hospital. Rasgou tudo, arrebentou tudo. O bico da lamparina dele acabou. O bico da lamparina dele estava travado. Eu nunca vi isso na minha vida, meu amigo. Aí o papai, como pai, do Jordão no hospital. Quem foi, meu filho? Bateu o carro. Não, pai. Um menino, era um menino. Era um homem que chegou aos 40 anos com o coração de menino. Aquela frase do Erasmo e do Roberto, entendeu? Cara de homem, coração de menino. Ele era um homem zarrão, de 1,84 m, mas um menino. E casou com essa moça, e eles não se acertaram. Ele tentou tudo, e ela chantageava. E eu entrava no meio. Um dia ela me chamou e disse, olha, vou separar, não tem jeito. Eu, Andréia, eu te ajudo, mudem para os Estados Unidos, vão para a África, vá brincar de Tarzan, eu ajudo, faça qualquer coisa. Não, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E essa busca absurda da felicidade, porque o cristão não é chamado para ser feliz, o cristão é chamado para ser fiel. Não há nenhuma garantia de felicidade no Novo Testamento. No Velho Testamento tem, mas no Novo
é cruz, é renúncia, é negar-se a si mesmo. Não tem. Mas a gente entende que não tem. Não tem prosperidade no Novo Testamento, irmãos. Prosperidade foi do Velho Testamento, que é judeu tudo ladrão. Abraão vendeu a mulher dele 3 vezes. Vai ser cafajeste assim no inferno, cara. Não é verdade? Jacó passou a perna no soco dele, roubou a ovelha dele até falar chega. Levou a filha cega, depois levou a que ele queria. Levou até o Deus dele junto, que a judeusada era pilantra, meu irmão. Esse é o pessoal da prosperidade. Esse pessoal é o pessoal da prosperidade. Da cruz para cá, negue-se a si mesmo, tome sua cruz todo dia e siga-me. Quem quiser ganhar, perde. Quem perder, ganha. Amém. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Não é de baixar a cabeça. Mas a borda chegou. Esse meu filho era a menina dos meus olhos. Por que o outro não era? Porque o outro é igualzinho eu. A voz é a mesma, o jeito é a mesma. O DNA dele, a única coisa que ele não tem, aliás, não tem jeito de comparar nada aqui. Ele não tem nada da mãe, nada. Só um pouquinho de cara de russo. A minha esposa é descendente de russos, de Manovsky. Então nós dois temos tempo de conversa pacífica, 5 minutos, depois 5 minutos qualquer. Você deve ter um filho assim. Dura 5 minutos. Até aqui vai. Eu não concordo com o senhor, não. Sai do teu tempo. Ele é pastor. Bem sucedido. Mas o outro era exatamente o contrário. Temperamento da mãe, mais tímido, mas era um cara que ainda, divorciado, morando sozinho. Eu e minha esposa temos uma boa cama. À noite a gente viu um corpo estranho no meio da cama. Era aquela jamanta de 1,84 m deitado no meio de nós dois. Eu, no tempo da hepatite, que eu passava mais na cama do que no chão, ele dormia comigo de mão dada. Ele dormia comigo de mão dada. Porque se eu movimentasse, ele segurava a minha mão. Ele era o meu secretário executivo na igreja, na denominação e no distrito. Eu não sabia quanto que eu tinha na conta. Ele comprava a minha conta. E quando ele abria a porta, velho, controla esse cartão de crédito aí, hein? Estourou. Ele falava, tá, mãe, velho, estourou, não foi eu não. Ela disse, foi o senhor. Então você vai lá e apazigua para mim. Eu chego lá, já com a guerra resolvida. Ele era meu amigo. E em 11 segundos, Deus o levou. Sabe o que é 11 segundos? É isso aqui que passou. Ele teve uma dissecação da veia aorta. A dissecação da veia aorta, ela é morte súbita. Não tem jeito. E essa perda foi a maior perda que eu sofri na minha vida. Porque aí eu tinha que tratar com uma megera, que era menor. Eu tinha que tratar com 2 meninas, uma com 15 anos e outra com 13. Que a mãe não tinha condições moral nenhuma para poder criá-las e nem financeiras. E era a menina dos olhos dele. Ele fazia das tripas o coração, para não deixar aquelas meninas sair do padrão das meninas de classe média alta da igreja. Elas se vestiam como as meninas melhores da igreja. Eu fui a última pessoa a falar com ele antes dele morrer. Ele pegou na minha mão. Eu estou inaugurando agora, no começo de outubro ou setembro, fim de setembro, uma franquia de uma rede de lanchonetes em Campinas famosa, chamada Gordão, muito boa. Ontem à noite, por exemplo, eu passei aqui no centro, peguei comida para levar para minha esposa, peguei na mão dele e digo, ele, vamos aí para a gente inaugurar a loja até dezembro. Ele disse, pai, não vai dar. Não vai dar. Ele te pediu um favor. Cuida das minhas filhas.
Cuida das minhas filhas, Pai. Vira as costas. Aquele aparelho que dispara chamando. A enfermeira entrou e fechou a cortina e disse, lamentavelmente, 1 minuto. Depois de dizer, cuida das minhas filhas. E é o que eu tenho feito. A maior ficou 1 ano nos Estados Unidos, melhorou o seu inglês, está com 18 anos, indo para 19, passou no vestibular para fazer medicina veterinária, que era o sonho dele e dela. Ela já está vencendo o primeiro semestre. A segunda, que é a cópia, cuspida, escarrada, vomitada da mãe, que eu preciso lutar para não ver isso. Me dá muito trabalho. Mas eu tenho que cuidar dela também, porque é filha dele. Faz parte da história. Eu quis contar essas 3 histórias para vocês, porque às vezes eu saio em um congresso desses, as pessoas falam que cara bem sucedido, né? Esse velho hoje é um tribo unido. Esse velho hoje é um homem sofrido. Esse velho hoje tem mais intimidade com Deus por causa do sofrimento do que toda a intimidade que ele teve durante o tempo do sucesso e dos aplausos em volta do mundo inteiro. Virei melhor de 3 anos para cá, em todo sentido da vida. Descobrir que nós não temos controle sobre nada. Basta você ficar um pouquinho doente, você pede controle sobre a igreja, um lobo entra e leva quem ele quer. Durante 6 meses ele já fazia culto separado com esse grupo. E esse trouxa aqui não sabia. Alguém dizia, olha, o Jô está fazendo uma reunião aí. Oração, eu chamava ele de oração. Que reunião é essa que você está fazendo no hotel? Velho, é uma reunião de oração. Não pode orar, né? Falei, pode, claro que pode. Pode continuar. A reunião de oração já incluía viagens, já ia fogo para o Brasil com o Ciro Malafaia. Ciro Malafaia dava 100 estadias para ele comprar 100 membros, pelo menos, dando uma estadia. Você entendeu? Por isso que eu disse que a mala faia. A mala faia. E a gente achando que já está maduro. Eu sou pastor de pastores. Entendeu? Eu falo com os pastores. Eu reunia todas as terças-feiras com 80, 100 pastores da denominação. Eu ensinava para eles como pastoreava. Eu estava ensinando uma coisa e eu estava sendo vítima de algumas coisas que eu dizia que eles deveriam ter cuidado. A enfermidade só foi a porta aberta. Parece que Deus disse assim, eu vou preparar, eu vou enfraquecê-lo o máximo. Porque se acontece no meio, a segunda coisa, no momento que eu tivesse como hoje, com 102 quilos de novo, eu saía por pau. Mas do jeito que eu estava, não tinha força. Eu reuni o meu conselho, que é de 70 pessoas. Eles disseram, pastor, está feito, está feito. O senhor, aí não, eu vou processá-lo. Não vai não. Eu vou dar um tiro na cabeça dele. Não. Entendeu? Não vai fazer nada. Se houvesse eu, o senhor sempre fez, fica no seu lugar. Nós estamos com o senhor. Ele não levou um líder. Levou o irmão dele, que era cachorro do mesmo canil. Entendeu? Dos demais da liderança, ele levou ninguém. Deus estava fazendo assim, estou preparando. A doença é número 1. Número 2 é a perda daquele que ele chamava. De todos os Timóteos que eu tinha gerado, não havia nenhum igual a este. Então disse com licença, vou tirar ele fora. E a terceira porta foi agora, dia próximo, 29 de agosto. 3 anos. 3 anos. E assim, o senhor já esqueceu? Absolutamente. É como a cicatriz da cirurgia que a senhora fez para ter o bebê. Foi uma menos, não foi? Essa cicatriz ficou lá. Toda vez que olha para o bebê, você diz, ai, que lindo. Aí você olha para a barriga e diz, Esse teve 2, tem mais 1. Esse teve 3, que é o máximo, tem mais 1. A cicatriz não vai. Ele está em todo lugar que eu estou, porque ele tinha um gosto refinado.
Então, quando eu vejo uma roupa boa dentro dele, essa camisa era dele. Essa camisa era dele. Quando eu vejo um carrasco, como agora, pegar na casa do Collor, ele dizia, isso que é carro, velho, entendeu? Eu gostava de carro, gostava de vestir bem, ele era bonito, um homem grande, bonito. Jesus disse, toda árvore eu podo. A poda no ministério, ela faz parte. O que aconteceu comigo depois da poda? 3 anos, isso faz 3 anos, eu comecei a ver a igreja de outra forma, completamente diferente. Completamente diferente. E Deus começou a dar novas perspectivas para o meu sonho de carreira, por assim dizer. E eu que planejava deixar agora, em outubro, tudo, inclusive o pastorado, pediu uma reeleição para mais 4 anos. Ou seja, eu vou até os 74. Porque talvez os próximos 4 anos eu possa ajudar muito mais. Nessa transição que ela é impossível de não ser realizada. Mas eu posso ajudar. A igreja que eu amo, a igreja que me acolheu com 17 anos. Que eu agora devolvo para o dono dela, que é o Senhor. Eu preciso estar junto para acompanhar a transição. Minha mulher até hoje não é uma mulher recuperada. Por isso que ela está aqui nenhuma noite. Ela ainda não. Nós temos uma casa aqui em Valinhos, que era a casa que era o refúgio dele. Ele nos surpreendia, porque só eu e ela, ele agora divorciado durante 5 anos, ele chegava e a gente tem uma sala de TV bem. A casa é uma casa grande, uma casa, um condomínio fechado aqui perto. E ele chegava, eu tinha chave, ele estava quietinho. Aí eu dizia para você, cheio de café, cheio de café. Daqui um pouquinho eu subi e dizia, vamos tomar café. Ele chegava na minha mesa, ele era caprichoso. Minha mesa posta, tem negócio de, vai tomar café na frente da televisão. Não, ele não aceitava isso. Mesa posta. Mesa posta. E ali ele falava à noite, conversando com a mãe, que os dois tinham afinidade. Assim. Quando inaugurava um restaurante novo em São Paulo, ele dizia para a mãe, tem compromisso para hoje à noite? Ela disse, você sabe que se tiver para ir à igreja, teu pai é só igreja. Então eu estou convidando a senhora para a inauguração do restaurante em São Paulo. Meta aquele vestido bonito que a senhora tem, nós vamos juntos para São Paulo. Eu no restaurante, chegava 2 horas na madrugada. Ligava para a mãe e dizia que uma peça hoje do Teatro Tão de São Paulo. Minha mulher é amante de arte, de música clássica, vai estar pulando de tal. Veste aquele vestido bonito que eu estou passando aí para ela. O primeiro ataque do aneurisma que ele teve foi voltando de São Paulo, ele conduzindo o carro, ele caiu, a mãe segurou e conseguiu encostar o carro. Uma pessoa empurrou ele para o banco do passageiro, minha mulher o tomou e levou para o hospital. Foi quando nós ouvimos o diagnóstico do médico. Ele teve um rompimento na veia aorta, numa área não fatal, que foi na área abdominal, mas ele precisa tratar com urgência. Eu trouxe para o Sírio Libanês com o Papa. Ele usou 3 vezes a palavra, você tem anjo da guarda, você tem sorte, você nasceu de novo. Que era para você ter ficado onde você morreu. Você perdeu muito sangue, ficou com essa perna paralítica, porque no rompimento não foi sangue mais para a perna, fizeram um bypass, e passou a oxigenar, mas o médico disse, em particular para mim, ele estava com 38 anos, ele não terá vida longa. Com cuidado ele chega aos 60 anos. Com muito cuidado ele chega aos 60 anos. Mas aos 40 ela rompeu, naqueles que conhecem medicina, chamado cajado. Lá em cima, quando entra na produção, faz um cajado. Aqui, na volta do cajado, arrebentou. Aqui é tchau. Não tem jeito. Foi aqui que ela rompeu. E a minha esposa ainda não é uma mulher recuperada. A casa está fechada há 3 anos. Uma casa dos sonhos que a igreja nos deu.
Comprei uma casinha menor, perto do colégio que ela dirige, lá para dentro de Campinas, nós moramos lá. E quando agora é o período de férias, a gente vem para cá. Mas todas as coisas dele estão no mesmo lugar. A roupa dele está no armário, as caixas com as coisas dele estão na sala, e ela não permite que ninguém toque. Então eu tenho uma terceira porta, que é restaurar a saúde emocional da minha esposa. Restaurar a saúde emocional da minha esposa. Ela vai à igreja um culto só por semana, só domingo de manhã. Depois ela vai para casa. Ela semana ela dirige uma escola que é da igreja, um colégio. É só em casa. Só em casa. Só em casa. Se você pegar uma história dessa, você pode transformar num drama. Você pode ouvir uma história dessa e transformar numa dessa. E 3 anos depois estou eu contando a história para vocês. E eu converso com ele, sem ser espírita. Cada vez que nós atingimos um sucesso nas coisas, em que nós caminhávamos junto com uma loja, que agora devo inaugurar no fim de setembro, ou quando a filha foi para os Estados Unidos, quando a filha passou no vestibular, eu vou para o cemitério. Eu digo, é legal, hein? Estamos vencendo, hein? Hein? Uma coisa de cada vez. Agora a próxima coisa é arrumar um marido rico para tua filha. Não podemos dar aquela menina para um vagabundo, não, hein? Você aí de cima mexe teus paus, eu vou mexer os meus aqui embaixo. Quase que tentando arrumar uma fuga para mim mesmo. E se alguém não concorda que eu estou fazendo, que vá plantar batatas. E colhe-as para você mesmo. Entendeu? Porque eu não estou conversando nem com aquela chapa de bronze, e nem com aqueles metros de grama, e nem com os ossos que estão lá embaixo. Eu só estou alimentando a minha saudade. Eu só estou alimentando a minha saudade. Eu tenho direito de fazer isso com licença. Eu tenho direito de fazer isso com licença. Eu tenho todo o direito de fazer isso. Jesus disse que assim ele pode. Mas por que ele pode? Ele diz, eu podo para que você dê mais fruto. Eu podo para que você aprenda, através da poda, ajudar pessoas que podem passar pela mesma experiência que você passou. Pastores muito profissionais, sem lágrimas nos olhos. Eu fiquei ontem emocionado quando o bispo chorava e contava a sua história, da sua exclusão e expulsão, cartão vermelho da Igreja Metodista Livre, e do seu amor para com a igreja. Eu chorei com ele, porque eu tenho uma certa alergia a pastores de olhos secos. Eu tenho medo de pastores de olhos secos. Uma história dessa não é para criar um drama, é simplesmente para dizer, você pode vencer. Eu nunca dei para Satanás nem crédito em nenhuma das coisas que aconteceu. Eu não dou bola para o diabo. Vocês querem ver um pastor que não dá bola para o diabo? Aqui. Não dou colher de chá para ele. Ah, Satanás, quem tocou no meu corpo, aqui para ele, ó. Que foi ele. Quem tocou no meu corpo foi uma injeção vagabunda, uma agulha com um vírus que ficou lá dentro. Não foi Satanás. Eu sou menina dos olhos de Deus. João disse que aquele que é nascido de Deus e não vive na prática de pecado, eu não vivo. O que é nascido de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. O problema da igreja foi a safadeza do colega, foi o diabo não. Porque se o diabo tivesse levado o povo, ele ia ter levado tudo para o inferno, que é o lugar que ele tem para congregar o povo dele. Foi a minha imaturidade. E você assume a sua parte na situação. Meu excesso de confiança numa pessoa que dezenas havia dito, cuidado com Josimar, cuidado com Josimar, ele está muito ligado ao Silas Malafaia, e ele vai pegar os defeitos dele. Não vai, o Josimar foi criado por mim, ele tem meu DNA. Mas ele não tinha o DNA, ele tinha o dele. E a ida do meu filho, nenhum de nós tem um certificado de garantia escrito em lugar nenhum, quanto tempo nós vamos durar. Procure em algum lugar.
Eu já tentei achar o meu, que a plaquinha diz assim, vai durar até 2048. Nós não temos certificado de garantia. E Deus recolhe como Ele quer. A pressão alta dele, a diabetes dele, a obesidade dele, somou e produziu. É assim que se analisa. É uma soma de coisas. Obeso, diabético, pressão alta, tomava 1 litro de Coca-Cola em cada refeição, litro, não lata, litro de Coca-Cola, 148 quilos, rompeu a veia. Vou transferir para o diabo? Não, ele morreu crente, morreu firme. Vamos estar no céu juntos um dia. A falta física é normal. Eu não sou desses crentes, morreu, foi para a glória, agora toca. Não, senhores, tem 2 netas para cuidar, para terminar de educar, para casar. É minha responsabilidade, o único homem que presta na família do lado dela e da minha que tem pouco, sou eu. Então eu estou com elas, para o que deve é. E a gente faz da poda, não uma tragédia. A gente faz da poda uma precisão. O que aconteceu comigo faz parte, mesmo sem ser calvinista, do plano eterno de Deus para a minha vida. Tudo já está escrito. E eu faço parte do Espírito de Deus. Eu não vou dar colher de chá para o diabo. Não foi ele que fez. Não foi ele que fez. 8 de fevereiro, Mananciais do Deserto, se não me engano, 8. Há um texto chamado Eu é quem fez isto. Um texto que já me ajudou muito, eu já li umas 100 vezes. Você planejou isso, aconteceu aquilo, eu fiz isso. E você planejou isso, tem outra coisa. Foi eu quem fiz isto, foi eu quem fez isto. A poda só Deus faz. Ele é o dono da videira. Ele é o dono da vinha. Ele limpa, ia dizendo, para dar mais fruto e dar muito fruto. E bem podada, ela produz frutos para a vida eterna. Amém. Graças Eu quis falar para os pastores e pastoras uma coisa mais confidencial. Um velho pastor falando para colegas, não de sucesso. Não contei nenhuma história dos grandes sucessos que dizem que eu tive. Eu prefiro falar dos meus fracassos, porque os nossos fracassos nos ajudam a encorajar uns aos outros. Podemos orar? Senhor, te agradecemos por esse tempo de intimidade com os meus colegas, pastores e pastoras, e reconhecer, Senhor, que nesta caminhada da vida, essa longa caminhada da vida, nós somos chamados por Ti, e os atos soberanos Teus não estão excluídos. Pelos atos soberanos da Tua bênção também estão os atos do Seu tratamento para conosco, para que nós produzamos não só frutos, mas mais fruto, e muito fruto. O Senhor diz na Tua palavra que precisa podar, e nós te agradecemos pelos momentos de poda na nossa vida, que redundou em melhoria no nosso caráter, no nosso relacionamento contigo, na nossa maturidade espiritual, de tirarmos do trono que nós estávamos achando que era nosso. E o Senhor então pediu licença e disse: vamos descer do trono e vamos começar uma caminhada juntos, como deve ser. Obrigado pela vida de cada pastor, de cada pastora, de cada colega. Obrigado pela vida do bispo. Pedimos sobre todos a tua direção, e que os irmãos saibam ajudar-se aos seus colegas no momento em que a poda está evidente na vida dele, no momento das perdas, no momento das doenças, nos momentos dos fracassos. É que nós precisamos de alguns ramos sadios que venham nos cercar e nos sustentar, para que nós não sejamos tragados pelas lutas desta vida. O Senhor é bom sempre, as suas misericórdias duram para sempre, sempre, sempre e sempre. E nós te amamos mais, porque compreendemos cada vez mais que Tu és um Deus de paz, de bondade e de misericórdia. Aceite a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão.